Bem-vindo, bem-vinda, Moraes aqui para trocar mais uma vez uma ideia bacana contigo e com um convidado especial, com um convidado que vem para somar. A gente está aqui, gosta do que faz, ama trocar uma ideia, mas a gente não sabe de tudo. E por isso, sobretudo por isso, porque a gente precisa de pessoas para somar, que nós temos aqui sempre uma convidada, sempre um convidado, para trazer de preferência um assunto que vem para agregar, que vem para somar, que vem para te ajudar, que me ajuda aqui também. E agora, nesse ano de 2024, tivemos algumas novidades a respeito do benefício de BPC Loas. E aqui no escritório temos dois especialistas, o Antônio e a Carielle, de BPC Loas. E está hoje aqui a Carielle para bater um papo com nós, para esclarecer um pouco dessas dúvidas. Dessas dúvidas a gente vai dividir basicamente o nosso bate-papo aqui em 3 pontos. Vamos conversar um pouquinho aqui a respeito do escritório no primeiro momento, depois vamos adentrar no conceito ali do que é o BPC Loas. E por último, então fica ligadinho aqui, por último a gente vai falar sobre essas novidades que, sobretudo, vem no seguinte sentido: se não se atentar, pode perder, se não se atentar, pode pedir e não ganhar. Fica aqui o meu agradecimento de antemão a tu ter aceitado o convite, tá, Carielle? Muito obrigada, tá? De coração. Segunda vez que tu está aqui pra gente conversar. Lembro que o primeiro podcast que a gente gravou teve uma repercussão muito legal, tá? Pessoas lá mandaram uns feedbacks para mim pelo WhatsApp pessoal, mandaram um feedback lá na situação do Instagram e a gente se alegra muito em saber o quanto tu é influente, minha amiga. Eita! Obrigado por novamente estar aqui para bater um papo com a gente, tá? E de arrancada, fica aqui já a seguinte indagação para ti, ô Carieri. Poderia passar para nós aí um feedback de como é que foi, como é que está sendo esse período trabalhando aqui no escritório com os benefícios BPC Loas, o BPC? Sim. Já vai fazer um ano que eu tô aqui, né? Vai fazer um ano dia 1º de novembro. E tá sendo uma experiência muito louca, mas tá sendo muito bom. Eu gosto muito de... Sempre falo, né? Que eu gosto muito de atender os clientes, de conhecer as histórias e de saber que eu posso ajudar. Então, a experiência, assim, tanto no atendimento lá na frente, né? Como eu tô na recepção, de estar sempre me comunicando com as pessoas, conversando, passando orientação, conhecendo. Às vezes só chego ali para conversar com alguém que está aqui dentro, né? Que já é cliente, mas que passa ali a história deles pra gente também. E também me comunicar ali com bastante famílias de fora, né? E poder ajudar também quem está longe, não só quem está perto. E me diz uma coisa, o que mais chama atenção nessa galera que vem aqui na recepção e quando a gente... Até eu me recordo uma situação, guria, que a gente atendeu de um menino autista que eu levei na perícia, uma situação bem emocionante. Eles ganharam o benefício? Passou nas perícias? Eles estão na ação judicial. Não passou na perícia no INSS? Não, na Que desafio. não. E já fez alguma perícia no judicial? Seja a perícia... Que eu tô lembrada ainda não. Acredito que foi feito a avaliação social. Eu levei na perícia médica e passou. Foi? Claro, guria. Sim, Deus! eu lembrei agora. Eu lembro que até tu disse assim, Moraes, foi marcada a perícia, tem como levar a cliente? Eu falei, sim, tem. E daí eu levei na perícia judicial e passou. E passou. E daí foi marcada a perícia agora em loco, a perícia social para ver a condição social. Fazer a casa, Mas eu fui lá pessoalmente ver. E assim, é uma situação bem, bem forte, tá? Então vai dar certo. E a gente só vivenciar a ida com o cliente na perícia, o retorno do cliente na perícia, ver o quanto o cliente fica feliz por perceber que a gente realmente está interessado em ajudar, já é emocionante. Fico pensando a hora que dê tudo certo. Sim.
É E, sempre a expectativa, né? aham. Que dê tudo certo. E eu tô bem confiante, tá? Eu penso essa situação aí, vai dar certo, tá? Tô com fé em Deus aí que essa vai. A gente não vai ser surpreendido, porque a gente sempre vai com um pensamento positivo de que realmente vai dar certo. Ah, mas meio que a gente sente, né? Que vai dar tudo certo com alguns clientes. E outros já ao contrário. A gente pensa, ih, não vai dar bom. Mas claro, faz o melhor dos Sim, mas trabalhos, sempre né? tem a estratégia, né? A equipe pensando junto para conseguir sempre o melhor, né? Sim, perfeito. E me diz uma coisa, Carieli, como é que é a situação da organização ali, da situação do teu dia a dia? Se me permite essa pergunta, tu tem uma maneira tua de trabalhar? Tu se organiza realmente ali pela situação do Projuris? Como é que é o teu dia? Porque assim, às vezes eu chego ali e eu me surpreendo, porque o que faço uma vez por semana, né? Olho os resultados, né? Sim. E os resultados, na grande maioria, os teus e o do Antônio são sempre extraordinários. Olha, meu Deus do céu, o que que isso? Como é que consegue? Porque eu chego ali, tu tá atendendo o cliente. Sai, quando eu volto, tá o cliente ali, tu atendendo de novo. Como que tu te organiza para conseguir resultados como vocês têm, Carielle? Então, na recepção é improvável, porque tem dia que vem bastante cliente. Às vezes eu vou lá, a gente marca, né, na agenda, o cliente vai vir tal horário, né? A agenda tá cheia. Hoje era um exemplo que tá uma agenda bem boa pro Antônio, né? É, então, quando tá sempre marcado, vem aqueles clientes. Aí, quando não tem quase ninguém marcado na agenda com horário, que a gente tá mais um dia de peticionar, né, de entrar com as ações, geralmente ali no final da semana, né, vem bastante gente de fora. Indicação, pediram pra mim vir aqui. Até, eu comentei com você esses dias que eu tava me programando, eu coloco sempre na minha agenda, né, tem que peticionar do fulano, do ciclano, e coloco os horários, né, pra montar a petição, pra poder entrar com a ação. E eu tinha me programado para na parte da manhã eu fazer essa função de peticionar, né? E eu não consegui. Porque quando eu ia começar, chegava um cliente. E muito bom, porque a gente fecha o contrato, claro, né? E pode também auxiliar eles ali. Mas veio bastante gente na recepção. Então a gente conversou e já atendemos, já o advogado atendeu também. Então foi um dia assim bem corrido. Então é bem improvável. A gente estar na recepção, tu se programa ali, né? Mas na medida do possível para ir cumprindo com as tuas tarefas do dia a dia, porque sempre tem alguém ali pra gente estar auxiliando. Perfeito, bacana, bacana. E tu poderia contar ali mais ou menos como é que é a agenda do teu dia a dia? Tipo, tu chega primeiro no escritório, tu analisa os prazos, chega primeiro no escritório, analisa a situação da tua agenda do dia. Como é que é se tu fosse dividir ali em 3, 4 partes do teu dia a dia aqui no escritório, na recepção, como é que ele é? Sim. Eu chego, a primeira coisa, eu gosto sempre de deixar a televisão ligada ali naquela musiquinha do fundinho do jazz, né, pra não esquecer. Daí eu organizo a minha mesa, né? Eu tenho um costume, vou falar aqui, né? Tenho um costume que eu tenho uma agendinha. Daí eu gosto, é a agenda que mostra os dias, né? O calendário. E aí eu vou lá e a primeira coisa que eu faço é marcar o calendário. Dia tal. Né? A Laura também faz isso. Eu tenho costume de só de chegar, eu pego a caneta, hoje é o dia tal. E começo. Daí eu vejo na agenda os atendimentos que vai ter. Aí eu começo a responder os clientes que já estão esperando do dia anterior, né? Do final do dia ali, eles já mandam mensagem, eles mandam mensagem de tarde da noite, assim, né? E aí de manhã eu já respondo para não deixar esperando tanto tempo. E aí depois eu começo a me organizar. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho que peticionar tal, tenho que fazer tal coisa, pegar tal documento, fazer tantos contratos. Sexta-feira mesmo é o dia de separar os contratos, né? Então a gente deixa separadinho ali, ter o cuidado de responder todos os clientes, não deixar ninguém ali, né, sem a solução. E se precisar atualizar alguém, que a gente gosta de ficar atualizando os clientes como está a ação, né? A ação tá assim, a gente também passa, se é judicial, passa o número do processo para estar acompanhando, instrui como que faz para acompanhar na internet. Que legal. Sim, eu sempre mando o link, né? Isso na sexta-feira? Às vezes, durante a semana, né? A primeira coisa que eu faço ali, eu gosto de organizar. Esses dias, conversava com o Max, ele me dizia assim, Moraes, como eu posso
alcançar resultados mais extraordinários. E daí eu disse para ele, cara, faz o que ninguém faz. Alguém de alguma loja, alguém que tu precisava de alguma coisa, alguém te surpreendeu, por exemplo, no final de semana, ele, não, então faz isso. Surpreenda o teu cliente no final de semana ou num horário que ele não espera. É intencional. Tipo, tu foge à regra. Tipo, tu imagina, claro que é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas, cara, se tu foge à regra e surpreende o cliente, não sempre, de vez em quando, isso é impactante para a vida dele. Então, às vezes, no domingo lá a gente está de bobeira, tudo tem acesso pelo celular. Gostaria só de informar que na sexta-feira teve um movimento no teu processo ali, estava aqui marcado, não deu tempo de te mandar na sexta, mas tô mandando agora. Puf. Caraca, pô, obrigada. Na segunda eu dou uma olhada. Daí o cliente, ele disse que vai ver na segunda. Porque ele fica com uma dívida de gratidão e não quer te incomodar e no outro dia retorna. Então, assim, são os detalhes que fazem toda a diferença. E tudo começa nessa situação que tu coloca, cara. De, primeiro, que via de regra, os advogados, os escritórios, eles não passam feedbacks. E me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que umas 5 ou 6 reuniões anteriores, a doutora Larissa e a doutora Tamara trouxeram como feedback para nós essa ideia de passar pro cliente uma vez por mês como é que está o andamento do processo, né? E daí algumas pessoas, né, dentre as pessoas tu, né, tomou isso como Antônio, né, como algo do dia a dia e faz uma diferença grande, né? Uhum. Hoje, tá aqui, ó, deixa eu até te mostrar aqui para não dizer que porque assim, falar é fácil, falar é muito fácil, mas fazer que nem tu faz, que nem a gente faz é para poucos. Gera confiança também, né? Hoje a cliente perguntou para mim se eu ia fazer alguma coisa no processo. Eu disse sim. Fiz agora. Isso era às 11h58. E ela perguntou se eu ia fazer às 11h28. Quando a gente... Porque às vezes a gente fica um pouco inseguro. Cara, será que eu vou mandar o número do processo? Será que eu vou dizer o que está acontecendo no processo? Fala. Quanto mais transparente a gente for, melhor. Não tem por que mentir. Não tem por que omitir. Tem que falar o que está acontecendo. E daí se deu errado, vai dar errado. Que Deus nos proteja dele. Mas eventualmente pode dar errado e não tem problema. Nem sempre a gente ganha, né, cara? Mas aí, bacana, tá? Parabéns aí pela iniciativa de ter essa organização e passar esse feedback para a situação do cliente, tá? E quantas vezes tu faz isso toda sexta, como via de regra? Essa função toda Tipo de avisar cliente? vai variando, dependendo de como tá a situação da pessoa ali, como tá a ação de fato, e a gente vai atualizando, né? Se tem alguma movimentação específica, né? A gente gosta sempre de estar alertando. Se precisa pedir algum documento, a gente pede documento, já conversa. Às vezes o cliente tá com alguma dúvida já, e eu gosto de tirar aquele tempo para conversar com a pessoa, né? Esses dias a mãe da criança tava com dúvida e a avó também, elas moram tudo junto. Falei, não, mas eu vou ligar para sua mãe então. Tu passa a ligação para ela, liguei por chamada de vídeo. Tava eu e as duas conversando por chamada de vídeo, tirando as dúvidas, até conheci melhor a história e pude entender que na maioria no caso, no tratamento da criança, a maioria das vezes que a criança ia até o médico, a avó que levava. Então, a avó sabia bastante coisa do que estava acontecendo no tratamento e passou bem mais informação ali pra gente poder usar no caso. Bacana, né? Legal. Essa conexão, né, que a gente tem com o cliente é algo muito legal. Mas, ô, Cariel, vem cá. A gente, às vezes, no nosso dia a dia, e dada a experiência, né, quase 2 anos trabalhando, tipo, cara, a gente fica
afinado com relação aos conceitos. A gente olha os documentos, essa ação vou ganhar, olha os documentos, vai dar ruim. Tipo, essa expertise que a gente vai tendo com o tempo nos permite essa sensibilidade. Contudo, e daí, às vezes, em que pese simples pra gente, para quem está na nossa frente, não. Então, se tu nos permitir, eu vou te fazer umas perguntinhas assim básicas, que parecem simples as respostas, mas que uma galera não sabe. Como, por exemplo, o seguinte: o que é, Carielle, essa situação do BBC Loas? Se tu puder conceituar de uma maneira mais simples para a gente entender essa parada. Sim, é bem simples mesmo. É um benefício que ele é concedido apenas para as pessoas que não contribuem com o INSS. Então, automaticamente, as crianças que têm algum tratamento, que estão em tratamento de saúde, têm alguma doença, alguma deficiência, tendo os documentos para comprovar, têm direito. Os adultos, né, que é uma coisa específica, quando estão há mais de 2 anos sem contribuir com o INSS, não tem condições de trabalhar, tá fazendo um tratamento de saúde. Eu vejo muitos casos de pessoas com depressão. E são, assim, uma depressão extrema, assim, de não sair dentro de casa, ou de pessoas que têm alucinações de escutar, ver. É bem triste, assim, a situação, né? Mas que, de fato, não conseguem trabalhar. Então, o BPC ele vai ajudar esse tipo de pessoa. Idosos que não têm contribuição também, o tempo suficiente para poder se aposentar, ou se aposentar por invalidez ali, tem direito também, se tiver os documentos também comprovando ali, tá fazendo tratamento, às vezes tem Alzheimer, às vezes tem outro tipo de doença, enfim, deficiência, vai gerar essa possibilidade ali de conseguir o BPC Loas também. E quanto que uma criança que prova ali a situação do tratamento médico, quanto que uma pessoa que está doente, né, ali independentemente da idade, e quanto que o idoso, quanto que essa galera pode ganhar por mês se deferido ali, se concedido o benefício? BPC Loas é 1.412, o salário mínimo sim. Perfeito. E daí vem aquela pergunta, Carielle. Como que o cliente vai pagar nós se ele ganhar o benefício, como que o advogado, lá via de regra, vai cobrar ele, como que ele vai pagar o advogado em razão desse pedido, né? Certo. A gente tem um honorário do escritório. E eu sempre informo a pessoa, sempre gosto já, antes de fechar o contrato, eu tenho o costume, né, de conversar com a pessoa e instruir. A gente sabe que para conseguir o BPC Loas precisa ser baixa renda. Então, geralmente as famílias vivem em situação de miserabilidade. Então, não tem condições de pagar antes, né? Então, a pessoa ela só vai pagar ali os honorários quando conseguir o benefício e somente se conseguir o benefício. Se ele não conseguir, não deve nada a gente, né? Então a gente está dando uma grande ajuda, no meu pensamento, para a pessoa. Então ele vai pagar somente quando conseguir o benefício e da melhor forma possível para ele. Então a gente sempre faz, eu falo ali a questão, né? A gente vai parcelar, vamos, né, conversar para ficar da melhor forma para vocês. E aí eles... E essa galera, por exemplo, do norte do Brasil, esses dias eu conversava com um advogado do Rio Grande do Sul e ela dizia assim, doutor, tava pedindo umas dicas, né, sobre tráfego pago. E daí eu disse assim, ei, faz uma campanha de loas a nível nacional, vai pagar barato por clique, né, vai pagar barato por cliente, vai fechar uns contratos, 6 meses, 1 ano e meio, vai começar vai vir um retorno. E ela disse assim, doutor, mas cliente de outro estado, mas será que paga? E daí vem a pergunta para ti, Karen. Como é que está a margem de inadimplemento, adimplemento desses clientes do norte? Dos clientes que tu fechou o contrato já começaram a pagar? Estão pagando? Como é que está? Tem gente que esse mês já está encerrando a última parcela. Sério? Caraca, que massa, hein? Não aconteceu ainda nenhuma vez de alguém se recusar. Sério? Nenhuma? Não, comigo não. Comigo foi tudo certinho e
parcelamos ali, tem gente que deu até um pouco a mais ali no começo para diminuir a parcela do final, né? E eu tô contando uma história eu vou te dizer agora. assim, chega assim, a gente fica emocionado, tá? Que massa, né? Sim, a Porque confiança deles também é a nossa com eles. nas outras áreas, não, a gente comentou contigo, esses dias teve um cliente do Macapá que ele recebeu 40 mil de atrasado, não pagou um centavo, cara. A gente chegou a comentar contigo? Eu ouvi alguma coisa Sim. sobre ele que ele... Tipo, e tudo numa pancada só, depois ia ter mais um pouco e... é lamentável, claro, a gente tomou as medidas judiciais cabíveis, né? A doutora Tamara entrou com uma ação de execução quando ela ainda trabalhava conosco contra o cliente, a ação está em trâmite, estou acompanhando com a situação do Max, mas tu é a primeira pessoa que conversa no escritório com o inadimplemento está zero, amiga. Então, Tá bom, vou até contar uma situação, porque eu sou uma pessoa que eu tenho que anotar tudo. E às vezes anotando eu esqueço, então eu tenho que deixar anotado em mais de um lugar para me lembrar, né? E tem uma cliente específica, se eu não me engano foi a primeira que eu consegui o benefício ali para ela, que ela também já está encerrando ali as parcelas, né? E eu cheguei para ela essa semana e eu perguntei, tu lembra em quantas vezes que a gente fez? Porque pra mim conferir, eu ia ter que olhar toda a conversa, todos os comprovantes, né? Ia dar uma função. E eu pensei, eu vou perguntar pra ela só pra ver a resposta, né? E ela me respondeu certinho as parcelas. Ó, a gente fechou assim, eu fiz assim na primeira parcela e a gente parcelou o restante dessa forma. Eu falei, ótimo. Fui lá conferir o que ela tinha me falado, né? E de fato era isso que ela tinha me passado. massa, né? É bem legal. Eu gosto muito de sempre conversar com a pessoa e ter bastante contato. Sim. Por mais que de longe, igual essa família que eu liguei, que era a avó e a mãe da criança, por mais que de longe tenham bastante aquele contato, eles ficam bastante agradecidos pela atenção. E eu acho que é isso que gera mais a confiança e o retorno depois. E até esse foi um insight muito massa, tá? Porque tem um setor que a gente ainda não tem no escritório ele de uma maneira autônoma, né? Hoje a Jennifer ela é responsável pelo setor lá de auxílio acidente conjuntamente com o Luiz, né? E ela tira um tempo do mês para fazer o financeiro. A partir do ano que vem a gente vai ter um setor só financeiro no escritório. A pessoa só vai fazer o financeiro, né? E outras partes ali do administrativo. Inclusive vai ser o segundo CLT aqui no escritório, conjuntamente com a situação do Eric aqui, que nos ajuda, né? Justamente para que essa pessoa ela trabalhe conjuntamente contigo. Tipo, tu mande o contrato para ela e daí que eu tiro o insight. Essa pessoa vai cuidar do financeiro, vai ter o contrato, vai controlar certinho a entrada. Mas para cobrar, para conversar com o cliente, sempre é aquele que tem a afinidade com o cliente. Tipo, eu tenho afinidade com o cliente, eu ligo para dar uma conversadinha, né? Para trocar uma ideia, porque eu tenho proximidade. Às vezes até eu sei que a pessoa ela pediu um tempo para pagar. Tipo, o financeiro não cobrar aquele que tem mais afinidade, que nem tu, né? Que daí fica uma relação mais de amigo, né? Porque, cara, não tem problema. Eventualmente o cliente não pode pagar, a gente espera a gente em algum momento, ou no passado passou, ou tá passando, ou pode passar por uma situação assim e não tem problema. Né? Esse bate-papo é muito legal nesse sentido. Perfeito. E uma pergunta bem objetiva, a gente até bateu um papo de uma maneira meio rápida. Quem exatamente tem o direito ao benefício? Todas as crianças, adultos, idosos que estão em tratamento de saúde, né? Em questão de adultos, né? Aí em geral idosos também, que estão há mais de 2 anos sem contribuir. Perfeito. Show de bola. Então, criança, todo mundo tem. Desde que não possa trabalhar. Perfeito. E se tu pudesse resumir para nós o procedimento de requerimento do IPCLOAS ali em umas 3 partes, grandes partes, ali, como que tu dividiria ali para facilitar para aquele que está nos ouvindo, né? Sim. O primeiro contato, que eu acho que é o mais importante, é você conhecer a história. Então, se você é o meu cliente, por exemplo, eu vou conversar contigo para entender toda a tua história desde o começo ao fim
Eu vou fazer perguntas para você e também vou tirar as dúvidas, né? Ah, mas é demorado? Qual a média de tempo de um atendimento? No atendimento, Que tu meia faz? hora, 30 Meia hora? minutinhos, Tranquilo. menos, a gente já liga, a pessoa já sai contando o que tá acontecendo. Então é bem tranquilo. Sim. Mas é muito interessante, a gente vai conhecendo, né? E a pessoa às vezes já fala até do parente que também, tá assim, tá assado, benefício pra ele também. Vamos fazer churrasco. Sim, pra todo mundo. Mas o primeiro atendimento, que é o mais importante pra gente entender a história, porque depois, logo em seguida, a gente vai fazer a questão ali de peticionar. Eu sempre explico para o cliente, né? Eu preciso saber dessas informações justamente para peticionar, que é fazer basicamente uma carta para o perito ou juiz que vai estar te atendendo no dia. Boa. Então eu deixo ali escrito toda a dificuldade que a pessoa tem, o CID que a pessoa tem, o que ela está tratando, quanto tempo está tratando. Às vezes se a pessoa passou por alguma dificuldade na vida, né, que pode ter ocasionado aquilo ali, eu coloco. Então se eu tenho uma cliente que ela tem um histórico de várias dificuldades na família. Se me permite um parênteses aqui. Eu lembro que há um tempo atrás, conversei contigo com o Antônio e lancei um desafio. Em vez de nós mandar os documentos, fazer uma mini ação. Deu resultado quando começou a fazer a mini ação? É isso que eu tô fazendo. Eu Mas, acho mas que tu percebeu uma diferença entre o antes e o depois? Eu acho que faz uma diferença sim, porque tu não coloca só o documento de, tá fazendo o tratamento, aí eu coloco o último laudo. Coloquei o último laudo e o primeiro, que é o importante para dizer o tempo, se é uma pessoa adulta, por exemplo. E mando. Não, agora eu faço a petição, né? Conto ali a história. A pessoa passou por tantas dificuldades na vida, perdeu tantas pessoas, já fiz isso. E hoje ela é depressiva e tem um histórico parecido com os parentes ali. E vou colocando ali todas as dificuldades que a pessoa me passou, eu deixo ali escrito. E guria, é ação pronta pro judicial, se não der bom no administrativo. Exatamente. Então tu copia e cola. É a estratégia. Eu faço essa petição para o administrativo e depois a gente entra com a ação, né? Coloca todos os documentos, eu não gosto de deixar nada faltando. Às vezes está faltando um documento específico, a gente entra com a ação para ter mais ali o prazo de atrasados, né? Enquanto a gente está aguardando o último documento, a gente já tem uma ação ali andando, né? Para anexar depois. Uma estratégia também. Boa. Feito isso, são 3 passos, eu resumi aqui, né? Que é conversar, peticionar e entrar com a ação. E essa petição que a gente faz, se vai para o judicial, que é com o Antônio, já ajuda muito, porque ele vai saber a história do cliente e vai conseguir depois ele fazer uma petição mais elaborada. Boa. Então Cara, bacana. Bem interessante. É insight pra caramba, tá? Aquele advogado que tá nos olhando e que ainda não faz o BPC Loas, que pegar esse teu discurso e prestar bastante atenção nele, não tem errado. Não tem. Eu ouso dizer que tudo é importante, mas conversar com o cliente a primeira vez com uma certa calma, esse não, para mim, não tenho dúvidas de que é o mais importante. Até para que a gente não esqueça mais o cliente. Porque se tu faz uma ligação, se tu conversa um pouquinho, é capaz de tu esquecer. Agora, se tu conversou, olho no olho, ouviu a história, de uma maneira interessada, e não de uma maneira interesseira, e tu te envolveu com a história do cliente, tu não esquece. Sim. Eu lembro do nome dos clientes, guria, que eu parei e ouvi toda a história, porque é uma história diferente da outra e todas são impactantes pra gente, né? Sim. É incrível a história, todas as histórias são incríveis, né? E quais são os documentos, né, que a mãe ali vai precisar para a criança, por exemplo, para fazer um requerimento de BPC Loas? O requerimento mais importante que eu falo, né, é o cadastro único e sempre manter atualizado, né, cada 2 anos ele atualiza, porque a gente precisa comprovar baixa renda, porque é um benefício para pessoas que não conseguem trabalhar, são pessoas com baixa renda vivendo em situações de miserabilidade, então é para essas pessoas que o BPC vai.
Então, a gente precisa do cadastro único. Documento de identificação, a certidão de nascimento da criança, né? Para mostrar ali que é a mãe da criança e a criança, ou o responsável, às vezes tem a avó, né, com a guarda ali, tem que apresentar esses documentos. E se a avó está pedindo, tem que ter o termo de guarda judicial? Sim, senão é somente os pais da criança que pode fazer. E não dá para fazer o pedido só no nome da criança? Não, porque daí ela é menor, né? Menor de idade não pode. Ela tem que ter um genitor junto, uma genitora, ou alguém que é guardião legal. Perfeito. E como que prova a tal da baixa renda lá no CAD único? Porque eu lembro que as principais negativas que eu tinha quando eu fazia requerimento do BPC Loas ali, um benefício que amo, cara, é a renda, cara. Sempre batia na renda. Às vezes, mora 5 pessoas na casa. Aí o pai trabalha de carteira assinada. Então, ele vai receber um salário, vamos supor, 5 pessoas, ele recebe um salário de 3 e pouco. Vamos colocar ali. Então, aí, o que o INSS vai fazer? Ele vai dividir pro tanto de pessoa que reside na casa. Então, se passar do valor, que é 1/4 do salário ali que eles pedem, se passar desse valor, eles podem vir a negar o benefício. Ainda mais se morar só 3 pessoas na casa, 2 pessoas na casa, e tiver a carteira assinada, recebendo um salário bom, de acordo com o INSS, que é o que eles colocam ali de 1/4 salário mínimo, se passar, pode ser que venha ser negado por conta do salário. Agora, eu já falo pro cliente, né? Eu trabalho, mas eu ganho somente um salário mínimo. E eu pago aluguel, eu pago os medicamentos, eu pago a cesta básica do mês, né? Que precisa ali, os alimentos mais básicos que eles compram, mínimo do mínimo. Sim. Que tem baixa renda ali de fato, né? Que a gente vê a pessoa, a história, né? A gente faz o quê? Vamos pegar então os documentos, pegar os comprovantes, né, de gasto e anexar na ação, né? Então, a pessoa ela recebe um salário mínimo e mora em 3 pessoas, é a mãe e os filhos, né? A gente coloca ali junto, a pessoa gasta tanto de aluguel, gasta tanto com medicamento, tanto com luz, água, né? E não sobra nada. Sim, via de regra. Há um tempo atrás, a gente teve um pedido de BPC Loas de uma pessoa que ganhava 5 mil por mês. Alto, né? Foi o Eduardo que fez a ação. A gente ganhou. Uau, foi bravo aquele processo, tá? Só que a gente ganhou no tribunal. A gente perdeu no INSS, perdeu o Olimbrusque, levou pro tribunal. No tribunal, daí o Eduardo virou o jogo. E foi animal. Sim. Porque é muito difícil, guria. Sim, porque consta no muito difícil. Né? E constava lá a carteira assinada, né? Tinha lá o Solerite. Então, às vezes, se o pai, ele trabalha de carteira assinada, mas eles não são casados no papel, às vezes a mãe, quando ela vai lá cadastrar o CAD único, ela leva só os documentos dela e dos filhos, né? Então, não consta que o pai, ele trabalha de carteira assinada. A não ser se colocar ele no CAD único, né? Sim. Coloca como companheiro dela ali, né? Mas tudo consta no CAD único. Então, se ele recebe só o Bolsa Família, ele não entra na renda dele, né? No cálculo de renda do INSS. Então, da mãe e os filhos, só recebe Bolsa Família e a pensão do pai alimentício. Às vezes é por boca mesmo que eles conversam e estipulam o valor de R$200 por mês. Geralmente, assim, tem bastante casos, né? Então, é um valor bem baixo. E aí a mãe precisa se virar, né? Para pagar o aluguel, para pagar medicamento da criança. Sim. E tu coloca bastante a situação de pessoas aí que o contexto financeiro está delicado. Como a gente tem uma atuação ali nacional, o Carielli, no Brasil aqui, o que tu percebe de clientes que nos contatam para entrar com a ação? Qual o estado que mais predomina o número de clientes que tu percebe? São Paulo agora. São Paulo tá vindo bastante gente. São Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais é demais, né? Meu, que eu atendi cliente em Minas Gerais. Sim. Meu Deus, guria do céu. Então vamos lá, vamos colocar 3. Minas Gerais, São Paulo, Paraná. Paraná, que ladinho. Dá até pra gente receber o atrasado junto, fazer um churrasco com o cliente. Esses dias fomos até o Paraná. Até a cidade de Maringá.
Foi eu e o Eduardo. Já teve cliente. Tu tava trabalhando com nós já? Quando a gente foi para Maringá? Eu acho que não. Não, mas a gente foi. Teve um atrasado que recebeu, o cliente recebeu bastante, pagou a gasolina, fomos lá. Olha, que legal. Tomamos um café legal, conversamos com um cliente, Washington, o nome dele. Pensa num cara gente boa. Daí depois o Antônio fez o Loas pra mãe dele. Deu certo também. Muito bom. Perfeito. E, Carielle, e como que a pessoa ela pode fazer o pedido? Como que se faz o requerimento do BPC Loas? Tá. Tem duas formas. Eu sempre passo pro cliente, né? Ali na primeira conversa mesmo, eu já gosto de explicar tudo, tirar todas as dúvidas, né? O administrativo, que é o primeiro pedido que a gente faz. E também tem depois o judicial, caso tenha essa negativa no administrativo. O cliente, se ele quiser fazer sozinho, por exemplo, é no administrativo que ele vai fazer. E tu dá essa possibilidade normalmente no atendimento? Pra ele fazer sozinho já, Carielle? Não, eu gosto de colocar ali que quando tem mais de uma pessoa pensando, para girar a estratégia, mais fácil a pessoa conseguir o benefício. Mas não, é verdade. Mas sem sombra de dúvida que é verdade. Concordo contigo. Então, se a pessoa me passa a história dela, tem a equipe do previdenciário aqui, a gente vai fazer tudo para a pessoa, ela só vai ir até o INSS depois, na perícia. Então, a gente faz toda a demanda ali, né? E de cuidar também do caso, a gente está sempre ali de olho no que está acontecendo, a movimentação. Vamos atualizando o cliente. E se precisa fazer algo específico, às vezes eles estão pedindo algum documento específico, que às vezes o cliente não está tanto por dentro ali, a gente tem a estratégia, que já é de lei, da gente conseguir o benefício ali depois, responder da forma correta, né? Sim. Mesmo sendo no administrativo. Então, a gente faz tudo para conseguir no administrativo. Se de fato for negado, aí a gente informa o cliente, né? E bola uma outra estratégia ali para conseguir no judicial. Sim. Inclusive, deixar registrado, né, esse ponto, e me chama um pouco a atenção, porque a pessoa, além dela poder pedir no administrativo sozinha, né, sem problema nenhum, tem a possibilidade também da pessoa entrar com uma ação judicial sozinha, sem advogado. Só que no administrativo já é extremamente temerário entrar sozinha, porque se não anexar um documento no prazo, perde inclusive a DER, né? Então, tá fazendo um pedido lá, 1 ano já o processo em andamento. O INSS notifica para apresentar um documento, não apresenta o documento no prazo, perdeu todo 1 ano de atrasado. Sim. Porque preclui e não tem mais como voltar, né? E no judicial, a preclusão ela é mais voraz. E esses dias a gente teve um caso de um cliente de uma ação boa de auxílio assistente. Uns 40, 50 mil lá, tinha tudo para dar certo. Se bem instruído o processo com cuidado. Ele entrou com o pedido administrativo, foi negado, entrou com a ação judicial sozinho, sem advogado, e deu uma zebra de perder a situação de um prazo, guria. E não tem o que fazer. E assim, daí a gente foca na solução. Qual é a solução? Novo requerimento, uma nova ação. Entramos com o novo requerimento, ganhamos, deu tudo certo. Só que qual que é o detalhe? A grana, os 50, 60 mil estavam atrasado. O ativo agora é coisa de 3, 4 mil. E não tem o que fazer. Na ação judicial, pode sim entrar sem advogado, mas uma vez que precluiu, pode perder tudo e não tem mais como discutir depois, né? Então a importância, né, realmente de ter essa sensibilidade. Pode fazer sozinho? Pode. Mas, cara, tipo, eu ganho dinheiro sendo advogado. Tu ganha dinheiro sendo advogada. O Eric ganha dinheiro aqui como operador dessa orquestra, né, que é o podcast. Então, a gente precisou de um mecânico, vamos confiar no mecânico. Vamos querer dar uma de mecânico, né? Cada um no seu quadrado. Ato contínuo e, se me permite aqui, quero focar aqui nessa câmera aqui, Eric. Galera, estamos aqui no meio da gravação, já conversamos bastante aqui no nosso bate-papo.
Primeiro bloco, falamos aqui a respeito do dia a dia aqui no escritório. No segundo aqui, conversamos sobre o procedimento para requerer o benefício de BPC Loas e quem tem direito. E agora, a gente vai para o último bloco aqui desse nosso bate-papo, onde a gente vai conversar um pouquinho a respeito das novidades para fazer o pedido de BPC Loas. Então, tu que está me olhando aqui, operador do direito, advogado, advogada, você que faz pedidos no INSS administrativo como procurador e você, cidadão, que está fazendo o pedido sozinho, vem todos vocês aqui comigo, atenção redobrada comigo para Carielle, que a gente vai entrar agora naquele momento de novidade, naquele momento sério que vem no seguinte sentido. Ô, Carielle, quais foram ou qual é esse requisito novo de 2024 que a gente precisa para fazer o requerimento de BPC Loas? Agora, a biometria. O que é esse trem da biometria? A biometria tu pode fazer tanto no nome da criança, dependendo da idade da criança, né? Ou no próprio nome da mãe ou do pai. Basta ir no Detran, né? Sim. Ou em alguns locais que emitem a própria identidade, né? Até na identidade nova tá vindo já a biometria cadastrada. Então, mas o que é a biometria? É aquele código de barra? Tipo, aquele QR Code? Isso, para reconhecer a pessoa de fato, né? Na CNH tem esse trem? A biometria tem e também no título eleitoral, se tu for fazer também, vai aparecer lá. Então, em cartório eleitoral, se tu vai lá registrar a tua biometria, tem como. Identidade nova também. Mas não vem na identidade de papel. É quando tu faz lá é que cadastra. Cadastra a biometria. Ah, sim. Eu achei que já vinha ali no tipo papel. Não, nem teria como, né? Biometria ali no papel. Sim. Não, mas vem, até a identidade, quando tu vai tirar agora da criança, automaticamente já vem a biometria. Cara, que bacana, né? Sim, e é necessário. Senão eles não liberam para poder fazer e marcar a perícia, né? Eles deixam você fazer o pedido e eles vão te dar um prazo, 120 dias para ter a biometria. Perfeito. Daí, vou nos Detran, ou locais que emitem identidade, ou no cartório eleitoral. Mas é um procedimento tranquilo, então. Tranquilo. Tem uns 120 dias ali, para quem não tem ainda, né? Cadastrar ali ou no nome do pai e da mãe, quem tá fazendo o pedido ali junto com a criança, né? Ou se fazer a identidade da criança, se ainda não tem, já vai vir. Então é bem tranquilo. Perfeito. E nessa situação desse ano de 2024, quais as principais 3 dúvidas que vieram aí no teu dia a dia aqui no escritório que tu poderia compartilhar com a gente como sendo algo que nos anos passados aí não foram tanto e agora está se apresentando com muita frequência, ô Carielle? A pergunta que eu recebo quase toda semana é que enquanto está fazendo o pedido do PPC Loas, os pais estão perguntando, eu achei um serviço tal e eu vou poder assinar a carteira, eu posso? Pode, né? Mas depende do salário, porque engloba várias coisas ali, né? O CAD único que vai precisar atualizar, porque vai precisar apresentar que tu tem a renda. Então eu sempre falo, olha, aguarda mais um pouquinho, porque tendo já o benefício, já estando recebendo o benefício e começar a trabalhar de carteira assinada como recebendo um salário mínimo ali, tem menos chance de ser cortado, né, do que antes tu ter que ir lá atualizar o CAD único, apresentar que agora tu está recebendo uma renda, dependendo da renda pode acontecer, né, de ser negado por conta da renda e ter que levar para o judicial, comprovar os gastos e toda aquela função, né? Sim. Então eles perguntam muito, eu posso trabalhar de carteira assinada recebendo X salário? Então a gente sempre conversa e instrui ali a aguardar um pouco, né? Ou, enfim, às vezes eles estão recebendo Bolsa Família, né? Eles recebem o Bolsa Família, eles sempre perguntam, a maioria dos clientes, se o Bolsa Família vai interferir na hora de fazer o pedido do BPC Loas para criança ou se ele vai ser cortado. Eu vou receber o BPC Loas, mas eu vou perder o Bolsa Família? Não vai, porque não interfere um no outro. Recebe os dois?
Recebe os dois. Ah, que bacana, O não Bolsa sabia. Família ali e o benefício da criança. Ou às vezes acontece também deles perguntarem, né? Eu tenho 2 crianças autistas. Um já está recebendo benefício, o outro pode receber também? Pode. Sim, 2 pessoas a gente teve diferentes, um né? caso que numa família só tava todo mundo recebendo guria, porque o pai acabou correndo o divórcio, a mãe e os Sim. 2 filhos recebendo o BPC. Eita, maravilha. É. Mas é. Ah, e, e quais as partes mais importantes que tu visualiza ali quando a gente vai fazer o requerimento ali do BPC para dar certo, Cariele? Ter os documentos, CAD único atualizado, eu sempre falo isso, né? Que é importante, muito importante. Ter o laudo, Uhum. melhor ainda, se a criança ela tem 14 anos, vamos colocar assim, né? E a criança ela tem um diagnóstico de autismo, e melhor vai ser se tiver um laudo de quando descobriu o autismo Uhum. e recente, Ah, que boa. ainda está em tratamento. Porque quando a criança tem essa idade, às vezes o INSS acontece deles negarem por não ter longo prazo de tratamento. 2 anos, eles colocam ali, né? Uhum. Então, se tu tem um diagnóstico de 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás, e tem que está ainda em tratamento, que continua com a CID, óbvio, né? É mais fácil de comprovar esse período. Agora, se é uma criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade, não há tanta necessidade, né? Mas é importante ter o diagnóstico, né? O laudo ali do neuro, ou se é um psicólogo, psiquiatra, dependendo do que a criança está tratando, ter ali dito, escrito na folha, o que a criança tem, o que já estão tratando. Tem um laudo que eu recebi de uma mãe, que lá tá escrito, né? O ciclano, né, tá fazendo tratamento de autismo desde o ano tal. Bah, que massa. Então já Bacana, ajudou né? bastante. Sim. E para a gente encerrar aqui, e não deixa de ser uma pergunta aqui bacana, tá? Porque a gente está cada dia mais contente, né, com os horizontes que a gente tem alcançado. Como que acontece, se tu puder colocar um pouquinho para nós, o atendimento dos clientes que residem nos outros estados, por ti, pelo Antônio, por nós aqui no escritório? Sobretudo nessa parte do direito previdenciário, né, Cariele? Sim. Primeiro eles vêm daquela forma que é o lead, né? Uhum. Então eles são filtrados ali, né? E mandado para pessoa específica ali. Se é para o Antônio uma aposentadoria ou algo do tipo, ele já faz ali o atendimento, né? A gente marca o horário, eu já atendi na hora, a gente gosta sempre que tem um tempo de atender a pessoa na hora. Boa. Né? Já para conversar, conhecer, fazer toda aquela função, né? De ficar por dentro da história e do contexto. E na minha parte ali, no que eu vivo no meu dia a dia, né? Quando eu venho no BPC Loas, a primeira coisa que eu faço é me apresentar, é falar o que é o benefício de fato, como eu falei aqui agora, né? Uhum. Explicar, eu gosto de explicar como que vai funcionar todo o procedimento para a pessoa e eu já marco para conversar, para ligar, né? Uhum. Conversar, ver a história e conhecer e aí, a partir de diante, já estamos conhecidos e já faz o pedido ali depois. E continua todo esse processo que a gente conversou aí. Perfeito. É bacana. E essa aproximação imediata de mandar um áudio, de fazer um vídeo, de ligar por vídeo pelo WhatsApp quando do atendimento, e sem nenhum tipo de vaidade, né? Realmente com o coração aberto, mostrando realmente que estamos aqui em São João Batista, estamos na frente do hospital, tem mais pessoas nos ajudando, a mesa que a gente trabalha. Sim. E isso gera ali a situação do conforto para o cliente, a confiança com o cliente, cria um linhame, né? Meio que vira como se fosse 2 cordas que se encontram, dão um nó cego e que não... Sim. Não, cara, tem que fazer alguma coisa muito errado o operador do direito com o cliente para que essa corda ela arrebente. Caso contrário, é um cliente para sempre. Sim.
da Cariere, do escritório. E sempre Isso. vem o retorno depois de indicação. Indicação, sim, sim. Agora começou a indicação dos leads. Agora Sim. tá massa, né? Porque a gente começou aí de uma maneira mais voraz no lead agora, fevereiro, março desse ano de 2024, e agora provavelmente final do ano começa as indicações de lead, né? E daí ninguém mais segura a Cariere. Falando ali das atualizações, das novidades, né? Uma coisa que eu até comentei com o Antônio e que é importante é situações que estão acontecendo, né? Que às vezes, quase sempre, que acontece, né? Às vezes o cliente, a mãe, tem toda a documentação dela ali, mas o filho tem somente a certidão de nascimento. Às vezes por ser muito novo, às vezes porque é uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, então ainda não tem a questão da identidade. Chegando no INSS, marcando a tu me contou, perícia. guria. Quando tu marca a perícia ali e o cliente vai, chegando lá ele não atende. Mas não tem nem sentido, né? Porque não tem identidade, a gente só atende com a identidade, mas por lei eles têm que aceitar a certidão. Motivo, diz o Antônio, para entrar no judicial. Sim. Porque é direito deles, tem que ser atendido. Tem a certidão da criança que a mãe está acompanhando, então ali está o nome da mãe, né? A mãe tem um documento de identificação comprovando ser a mãe da criança. Pronto. O perito está achando que está levando a criança errada. Pois é, mas não tem como. Sim, porque ele só atende se for o pai ou a mãe ou se tiver a guarda, né? Sim. Então tem que ter questão de comprovar ali. Então o cliente já aconteceu algumas vezes de chegar lá, não me atenderam. Eu não tinha identidade. Deixa eu te contar uma história que ela acabou se desenrolando agora. Vai fazer uns 2 meses mais ou menos. Antes da pandemia, olha só, antes da pandemia a gente entrou com uma ação. E daí, logo ali depois da pandemia, né, voltou as perícias presenciais. O nosso cliente foi lá e fez a perícia. Foi lá com a carteira de trabalho. O perito não atendeu porque ele não tinha um documento de identificação, o RG ou o CNH. Pois é. Ah, mas é carteira de trabalho. Sim. Não, teve a sentença de improcedência. Porque o perito disse que o cliente não foi na perícia. Sim, eles colocam, né? Cara, que audácia! Daí a gente pediu para que fosse notificado o perito. Pediu para que fosse designada uma audiência de instrução e julgamento. Para que fosse chamado testemunha, porque o cara foi de táxi na perícia. Pagou táxi, guria, foi na perícia e não foi atendido. E ele mostrou lá pro taxista que tá, o cara não me entendeu, tava com carteira de trabalho dizendo que não tinha identidade. Qual a diferença? Até enrolei o erro com carteira de trabalho. Pois é. Mas e fomos pro tribunal. Chegou no tribunal, na hora, desceu de volta a situação do processo, né? Nulo, cerceamento de defesa, né? Desceu para reabertura da instrução processual. Fez a perícia, passou na perícia, tinha perdido praticamente o indicador inteiro, o menino, e daí recebeu o atrasado, fazia uns 2 meses mais ou menos.